A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Aqui quem vos fala é o pastor Sidney, aqui na cidade de Oxford, Inglaterra. É uma alegria muito grande poder mais uma vez compartilhar a palavra de Deus com a sua vida. Você que nos ouve, compartilha no nosso canal para nos ajudar a promover esse canal, a crescer esse canal, para evangelizar, para levar as boas novas de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar a palavra de Deus, que está no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo 27. A palavra do Senhor nos fala assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o Senhor Jesus, ele estava dizendo aqui: deixo-vos a paz. Então Jesus, ele estava, se preparando para ir para a eternidade, mas quando ele iria para a eternidade, ele estava dizendo para os seus discípulos: eu vou, mas eu vou enviar o meu Espírito Consolador. Então o Espírito Santo, ele iria vir, sobre as nossas vidas, sobre a vida dos discípulos, Ele iria vir sobre a vida dos discípulos para consolar, para confortar, para dar a eles a direção, E eles ali, Jesus dando uma palavra para eles ali: deixe-vos a paz. Porque a paz, ela nos fala não da paz que o mundo dá. Ele estava dizendo: a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Então ele estava dizendo, porque a paz que Jesus nos dá é uma paz diferente da paz do mundo. Porque muitas pessoas, eu vou explicar a paz que o mundo dá e a paz que Jesus nos dá. Porque a paz que o mundo dá, ela é uma paz passageira. Ela é uma paz que muitas das vezes tem pessoas que confundem essa paz. Por quê? Porque eles pensam assim, é uma meditação, é um momento de lazer, eu vou ter paz. Um momento de férias, eu vou relaxar e eu vou ter paz. Tudo bem, a pessoa pode até relaxar o seu espírito, tirar o seu estresse da sua alma, mas isso é uma paz passageira. Isso é uma paz momentânea, que ela vem e depois vai. Ela passa. É uma alegria momentânea, uma alegria passageira, é uma paz passageira. E a paz que o mundo dá, muitas das vezes tem pessoas que lá fora, eles acham que por eles terem riqueza, segurança, por eles terem uma mansão bem segura, bem tranquila, eles têm paz. Isso não é sinônimo de paz, meus irmãos. Porque nós vemos pessoas que são ricas, milionárias, têm as suas mansões, mas muitas das vezes não tem a paz interior. Não tem essa paz. Porque a paz que Jesus estava falando, porque ele iria para a eternidade, e ele sabia que os discípulos iam passar por tribulações, por luta, por perseguições, mas eles precisavam ter essa paz no coração deles. É a paz que excede todo o entendimento. Jesus falou assim: eu sou o príncipe da paz. Por que Jesus é o príncipe da paz? Porque mesmo ele sabendo que ele iria para a cruz, ele se manteve em paz. Porque ele confiava em Deus. Ele confiava no Deus Todo-Poderoso. Ele confiava no seu Pai. Jesus já sabia que ele iria para a cruz, mas ele passava paz para as pessoas. Meus irmãos, a paz
Por mais que o homem está passando por luta, por prova, por dificuldade, por perseguição, por angústia, por tristeza, mas ele interiormente, a confiança dele está em Deus. Ele tem essa mesma paz que Jesus tem. Por quê? Porque é Jesus que passa essa paz para as nossas vidas. E a palavra nos fala, essa paz ela provém do Espírito Santo. Porque quando ele foi para a eternidade, ele veio. E o Espírito Santo ele trouxe os frutos. A paz é um fruto do Espírito. Quando o Espírito Santo habita em nós, porque o Espírito Santo habitava em Jesus, por isso que ele estava tranquilo. Ele estava confiante em Deus, descansando em Deus. Quando o Espírito Santo habita em nós, meus irmãos, nós passamos por luta, por dificuldade, por problemas, mas lá no nosso coração a paz interior está. Porque o Espírito Santo está habitando em nós. E o Espírito Santo ele coloca no nosso coração a confiança em Deus, de acreditar que Deus tem poder para resolver os nossos problemas. Que Deus tem poder para solucionar os nossos problemas. Porque Jesus também habita em nós. Ele é a paz que excede todo o entendimento. Não tem como descrever essa paz. Por isso que os cientistas, no entendimento humano, no entendimento racional, no entendimento da razão humana, o homem não consegue entender essa paz. É só através do Espírito Santo habitar na vida do homem que ele vai entender essa paz interior. O homem não vai encontrar essa paz lá no mundo, nas coisas do mundo. Uma férias vai te relaxar, vai tirar o seu estresse, mas a paz para a alma, é só Jesus que pode trazer essa paz para a alma do homem. É só a presença do Espírito Santo. É só a presença do Senhor Jesus na nossa vida que nos traz essa paz interior. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo está à procura de paz. Nós estamos vendo aí. O homem corre de um lado para o outro à procura de paz. Mas muitas das vezes o homem não encontra. Por quê? Porque está procurando as coisas erradas, no lugar errado. Tem pessoas que às vezes até mudam de cidade. Não, eu estou vivendo nesse lugar aqui, estou muito atribulado, passando muito problema. Eu vou mudar de cidade e lá eu vou ter paz. Meus irmãos, não é o lugar. Às vezes até fala assim, né? O problema não é o lugar. O problema é a pessoa mudar de vida. O problema está na alma da pessoa, é no interior. O problema é espiritual. E nós temos que buscar essa paz espiritual. Essa presença espiritual do Espírito Santo para preencher o vazio da nossa alma. Para trazer paz, para trazer alegria. Porque só o Espírito Santo é que traz os frutos do Espírito. É a paz, é a alegria, é o refrigério. É o descanso para a nossa alma. Traz a fé. O Espírito Santo traz a fé. E essa fé nos faz ser forte. O que Deus diz com Abraão? Falou, Abraão, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. E onde tu colocares a planta do teu pé, eu vou te abençoar. Então, meus irmãos, porque Abraão estava com o Senhor. O Senhor estava com Abraão e Abraão estava com o Senhor. A bênção de Deus estava na vida de Abraão. E Abraão era um homem temente a Deus. Um homem que buscava a face de Deus. E Deus fez a promessa para ele. Aonde tu pisares a planta do teu pé, tu serás abençoado. Eu te abençoarei. E que você venha buscar essa experiência com Deus. Do Senhor habitar na sua vida. Porque tem pessoas que estão correndo de um lado para o outro, à procura de paz, e não encontram.
Às vezes é como eu falei, às vezes a pessoa está passando uma tribulação, um problema atribulado, e ela muda para um outro lugar, mas o problema, se ela não encontrar, ter um encontro com Jesus, aceitar Jesus, entregar a sua vida a Jesus, a paz não vai reinar na sua vida. Ela vai continuar com os mesmos problemas. Ela pode mudar de cidade, pode mudar de bairro, pode mudar de país, pode mudar de estado, pode mudar de bairro, pode mudar de país, mas vai continuar com os mesmos problemas. O mesmo problema dentro do seu lar, na sua vida conjugal, na sua vida espiritual, porque o problema é espiritual. Quando o problema é espiritual, meus irmãos, é só Deus que pode solucionar, é só a presença de Jesus, é só a presença do Espírito Santo. E se você tiver um encontro, se você estiver ouvindo essa palavra, se Deus está falando com você, é o momento aceitável, é o momento certo de você tomar essa decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que a paz do Senhor venha reinar na tua vida, venha reinar no teu lar, que a paz do Senhor venha reinar na tua alma. E você vai começar a provar dessa paz, dessa alegria. E os problemas que estão acontecendo na sua vida, o Senhor vai solucionar. O Senhor tem poder para solucionar. E aonde você colocar a planta do seu pé, Deus vai te abençoar. Por isso que Deus falou com Abraão: Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. A sua geração vai crescer mais do que a areia do mar e as estrelas do céu. Então a sua descendência, a sua família vai ser abençoada. Eu te abençoarei aquele que... Olha o que é a palavra que Deus falou. Aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Deus falou isso com Abraão, meus irmãos. Deus vai te abençoar. Aqueles que se levantar para te amaldiçoar, Deus vai afastar do seu caminho. A bênção de Deus vai estar na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a promessa de Deus. Não tem como, meus irmãos. Ou o homem se define no caminho da salvação, no caminho estreito e apertado que conduz à vida eterna, ou o homem vai estar no caminho largo. Mas é o caminho que conduz... O caminho que conduz à vida eterna, o caminho que conduz à vida eterna é estreito e apertado, mas é o caminho da verdade. O caminho do mundo é largo. O homem pode fazer o que ele quiser, viver da forma que ele quiser, mas as consequências do pecado, meus irmãos, vêm na vida do homem. Um dia a conta chega. As consequências de uma vida sem Deus é a condenação da alma, é a destruição da alma. E nós temos que cuidar da nossa vida espiritual, nós temos que cuidar da nossa alma. Nós não podemos ser infantil como crianças, pensar como criança, agir como criança, mas nós temos que ter maturidade espiritual para entender que o que está em jogo é a salvação da nossa alma. E a palavra de Deus nos fala que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Se Jesus vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. E Jesus quer te libertar. Jesus quer transformar os seus pensamentos, para que assim você venha ter atitude de tomar essa escolha, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que a paz venha reinar no seu coração, na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o homem tem que entender isso. O mundo
O mundo quer escravizar a alma do homem. Às vezes as pessoas falam assim, né? Vai cessar as guerras, vai estar em paz. Às vezes cessa as guerras, mas o mundo não tem paz no mundo, meus irmãos. Por que não tem paz no mundo? Porque o mundo está virando as costas para Deus. Muitos nessa hora estão virando as costas para Deus, para a palavra de Deus, para o Evangelho de Cristo. Mas a Bíblia nos fala que o Senhor Jesus falou com Pedro: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus na terra. Não poderão prevalecer, as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja de Deus aqui na face da terra. Então Jesus, ele olha pela sua igreja, ele olha pelos seus servos, ele olha pelos seus escolhidos. E a palavra de Deus para a sua vida é essa: se abriga no esconderijo do Altíssimo. Porque no mundo você não vai encontrar paz. Porque a profecia, né? A profecia que está sobre esse mundo é a profecia da condenação, porque o mundo está debaixo da condenação, do juízo, do pecado. Mas a Bíblia nos fala que o Espírito Santo, ele convence o homem do seu pecado, convence o homem do juízo e da... O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus, ele justifica a nossa vida, meus irmãos. Ele tem poder para transformar a nossa vida, para nos perdoar. Não importa a situação que o homem se encontra no mundo. Não importa o pecado que você cometeu, Jesus, ele tem poder para te perdoar e para fazer de você uma nova criatura. Basta você se arrepender e aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É só em Jesus que o homem encontra a verdadeira paz, meus irmãos. É só em Jesus. E a palavra de Deus nos fala aqui: a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. O mundo não tem nada de bom para dar para a vida do homem, meus irmãos. Nada de bom. Tudo o que não presta está lá fora. Por isso que quando o homem se converte e encontra a paz verdadeira, a alegria verdadeira, a felicidade verdadeira, ele não quer perder essa bênção. Ele não quer voltar para o mundo, porque ele sabe que na presença de Deus a alma dele encontra refúgio, abrigo, a paz verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nós professamos, que nós testemunhamos isso com muita ousadia, com muita fé, com muito temor no nosso coração. Por quê? Porque nós vivemos, nós pregamos aquilo que nós vivemos. E nós sentimos isso dentro da nossa alma. Essa bênção, ela é verdadeira na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Não é uma coisa fake. Porque lá no mundo, muitos estão vivendo debaixo da mentira. Vivendo uma alegria mentirosa, de aparência. Vivendo uma paz de aparência. Aparentemente você olha para a pessoa e fala: está em paz, tem alegria, tem paz. Mas, meus irmãos, por dentro, muitas pessoas estão doentes, espiritualmente falando. Estão vazias da presença de Deus. Espiritualmente são miseráveis. Mas Deus não te criou para ser um miserável espiritual. Deus te criou para ser rico espiritualmente, rico da presença de Deus, rico da bênção de Deus.
da riqueza do reino de Deus, porque o nosso Deus é dono do ouro e da prata, Ele tem poder para te abençoar materialmente, mas primeiramente Ele quer te abençoar espiritualmente. Ele quer cuidar da sua alma, Ele quer cuidar das feridas da sua alma, porque a palavra de Deus nos fala de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E a palavra de Deus também nos fala. O que a palavra de Deus nos fala? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E que você venha entender isso. Chega de viver uma vida de engano, de mentira. Muitas das vezes o homem não engana, ninguém engana a Deus, meus irmãos. Ninguém engana o Espírito Santo, ninguém engana o Senhor Jesus. O homem está se enganando lá no mundo a ele próprio. E que Deus venha tirar a venda dos seus olhos. Que Deus venha te tirar da cegueira espiritual para que você venha enxergar que só Jesus é que pode trazer paz ao coração do homem. A verdadeira paz, a verdadeira alegria, louvado seja o nome do Senhor. A verdadeira felicidade, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O que o Senhor Jesus estava dizendo? Não precisa ficar com medo. Estava dizendo para os discípulos dele, não precisais ficar com medo, porque o Espírito Santo vai vir e vai encher vocês da riqueza espiritual, da bênção espiritual, e vai prover para vocês tudo aquilo que vocês precisam. Mesmo no momento de luta, dificuldade e perseguição, o Espírito Santo vai consolar, vai confortar, vai refrigerar a alma dos discípulos. Ele veio para isso. E da mesma forma o Espírito Santo tem feito isso. Quando nós encontramos em momentos de dificuldade, de luta, o Espírito Santo nos conforta, nos refrigera a nossa alma, traz paz ao nosso coração. Não se turbe o vosso coração. Como se diz, não se preocupe. Não tenha medo. Não tenha medo no vosso coração. É a palavra que Jesus está falando para os discípulos. Não tenha medo. Não temas. Meus irmãos, o Espírito Santo ele faz isso. Quando o Espírito Santo entra no coração do homem, ele tira o medo. Ele tira aquilo que está tribulando o coração do homem, aquilo que está perturbando a alma do homem, aquilo que está afligindo a alma do homem. O Espírito Santo ele vem e conforta, e consola, e refrigera, e tira o medo, e tira a angústia, e tira a tristeza, e traz paz ao nosso coração. É isso que o Espírito Santo quer fazer com a sua vida. Ele quer habitar na sua vida, para trazer essa paz, para tirar a aflição do seu coração, para tirar a angústia do passado, a tristeza do passado. Esquece o passado. Tem pessoas, meus irmãos, que estão vivendo do passado. E o inimigo é que ressuscita o passado na vida das pessoas. Mas Deus, o inimigo é o acusador, que vem para ressuscitar o passado na vida das pessoas. Mas Deus é aquele que faz nova todas as coisas. Jesus é aquele que faz nova todas as coisas da sua vida. E que quer fazer nova todas as coisas da sua vida. Ele quer fazer coisas novas na sua vida. Te dar experiências novas. Te dar a experiência da salvação. Que é a maior riqueza que o homem pode encontrar nessa vida. É a salvação em Cristo Jesus. É a maior riqueza. É a maior riqueza que nós temos aqui. É a salvação. É a salvação eterna em Cristo Jesus. É a salvação da nossa alma. É encontrar essa paz. Louvado seja o nome do Senhor. Essa paz maravilhosa que reina dentro da nossa alma. Mesmo, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Eu fico até emocionado. Eu fico emocionado porque nós que pregamos a palavra de Deus, que falamos do amor de Cristo, nós somos perseguidos. Até poucos dias, meu filho
Meu filho está lá em Israel pregando a palavra de Deus. E passa, né? Porque ele tem um amor muito grande pelo evangelho. Meu filho, ele está em Israel, levando a palavra de Deus. E as perseguições ele prega às vezes na rua, evangeliza na rua. E as perseguições vêm. O inimigo quer nos calar, quer nos impedir de falar da bênção de Deus. Mas, meus irmãos, nós não vamos nos calar. Nós vamos continuar testemunhando, falando do amor de Cristo. Porque Deus nos escolheu para isso. Deus nos chamou para isso. Porque almas precisam ouvir. Vidas precisam ouvir essa palavra. E nós temos compromisso, porque Deus um dia fez essa obra na nossa vida. E nós almejamos que Deus venha fazer essa obra na vida de outras pessoas. Como Jesus disse, Pai, eles não sabem o que fazem. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra as potestades, contra os espíritos. Contra o inimigo e os seus demônios. E nós temos que repreender esse mal. Nós não temos que julgar as pessoas, que acusar as pessoas, mas nós temos que orar pelas pessoas, orar uns pelos outros. Exalar o amor de Cristo, semear o amor de Cristo, semear a misericórdia de Deus, semear a paz, semear a bênção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a missão. Ide por todo mundo. Ide por todo mundo e pregar meu evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê, a palavra de Deus nos fala, aquele que não crê já está condenado. E que você venha crer. Que você venha crer nessa palavra. Porque Deus está falando contigo. Vale a pena servir o Senhor, vale a pena estar na presença do Senhor, vale a pena servir esse Deus maravilhoso, servir o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu profetizo na tua vida a paz do Senhor Jesus, que a paz venha reinar dentro do teu lar, que a paz venha reinar dentro da tua alma, que a paz do Senhor Jesus, a paz verdadeira, venha libertar o teu coração, que o Espírito Santo venha te libertar. E que você venha gozar dessa paz verdadeira, dessa alegria verdadeira, dessa bênção na sua vida. E que aonde você pôr a planta dos seus pés, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Eu profetizo na tua vida, no teu lar, a paz do Senhor. Na tua alma, a paz do Senhor. Eu profetizo na tua vida, em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra, que você venha tomar posse dessa palavra. O que nos mantém em paz, meus irmãos, é a presença do Senhor, é a bênção do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E que você não venha desesperar, que você não venha entrar em desespero, mas que você venha entregar a tua vida a Cristo, a Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que excede todo conhecimento, a paz que excede todo conhecimento. Jesus é a paz verdadeira, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra de Deus. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Toma posse dessa bênção na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Quero despedir a todos agora com a bênção apostólica, e que Deus venha te abençoar, que a paz venha reinar no teu coração, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo venha reinar sobre toda a igreja de Deus, sobre toda a face da terra. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém.